Renuncie, presidente Temer. É uma ordem. Um presidente da República que aceita receber a visita de um mega empresário alvo de 5 operações da Polícia Federal que apuram o pagamento de milhões em propinas entregues a autoridades públicas, inclusive aliado do próprio presidente, não tem o meu respeito, nem da maioria do seu povo. O encontro não foi às claras, no Palácio do Planalto, com agenda pública. Ele se deu quase às 11 horas da noite na residência do presidente, de forma clandestina. Ao sair, o empresário combina novos encontros do tipo e se vangloria do esquema que deu certo. Eu fui chegando, eles abriram, nem perguntaram o meu nome. A simples decisão de recebê-lo já guardaria boa dose de escândalo. Mas houve muito mais. Em diálogo que revela intimidade entre os dois, o empresário quer saber como anda a relação do presidente com um ex-deputado, ex-aliado do presidente, preso há meses, acusado de se deixar corromper por milhões. O ex-deputado, em outro inquérito, é acusado inclusive de receber propina do empresário para facilitar a vida de suas empresas no FII-FGTS da Caixa Econômica Federal. O presidente se mostra amuado e lembra que o ex-deputado tentou fustigá-lo ao torná-lo testemunha de defesa com perguntas que o próprio juiz vetou por acreditar que elas tinham por objetivo intimidá-lo. Ao ouvir esse relato do presidente, o empresário procura tranquilizá-lo, mostrando os préstimos que fez. Diz abertamente que zerou as pendências com o ex-deputado que tinha ido firme contra ele na cobrança. E que, ao zerar as pendências, tirou-o da frente. Mais tarde, um pouco, em outro trecho, diz que conseguiu ficar de bem com ele. Como o presidente reage? Com incentivo. Tem que manter isso, viu? Não é preciso grande esforço para entender o significado dessa sequência de diálogos. Afinal, que pendências, senão o pagamento de propinas, ainda não entregues? Pode ter um empresário com o ex-deputado preso por corrupção. Que objetivo terá tido o empresário quando afirmou que, zerando as pendências, conseguiu ficar de bem com ele, senão tranquilizar o presidente quanto ao fato de que, com aquelas pendências, conseguiu mantê-lo quieto. E, por fim, que significado pode ter incentivo do presidente? Tem que manter isso, viu? Senão uma advertência para que o empresário continue com as pendências zeradas, tirando o ex-deputado da frente e se mantendo bem com ele. Esses diálogos falam por si e bastariam para fazer ruir a imagem de integridade moral que o presidente tem orgulho de cultivar. Mas houve mais.
o empresário relata as suas agruras com a justiça e, abertamente, narra ao presidente alguns êxitos que suas práticas de corrupção lhe permitem ter. Conta que tem em mãos 2 juízes que lhe facilitam a vida e um procurador que lhe repassa informações. Um escândalo. O que fez o presidente? Expulsa o empresário de sua casa e o denuncia às autoridades? Não. Exclama satisfeito. Ótimo, ótimo. Não é tudo, porém. Em menos de 40 minutos de conversa, o empresário ainda encontra tempo para se queixar de um ex-funcionário seu, o atual ministro da Fazenda, o Meirelles. Diz com desfaçatez que tem enfrentado resistência no Ministério da Fazenda para conseguir a troca dos mais altos funcionários do governo na área econômica. O secretário da Receita Federal, a presidente do BNDES, o presidente do CAD e o presidente do CVM. Pede, então, que seja autorizado a usar o nome do presidente quando for novamente ao ministro da Fazenda com tais pleitos. Manda o presidente ele ir embora indignado? De forma alguma. O presidente autoriza. Pode fazer. Até o Grupo Globo, as organizações Globo, Rádio, Jornal, TV, Revista, eu adoro, como todo mundo sabe, eu adoro a Rede Globo. Apoiou desde o primeiro instante o projeto reformista do presidente Temer. Até as organizações Globo acreditou que, mais do que dele, o projeto é dos brasileiros, porque somente ele fará o Brasil encontrar o caminho do crescimento fundamental para o bem-estar de todos os brasileiros, está lá no editorial do Jornal Globo. Que as reformas são essenciais para conduzir o país para a estabilidade política, para a paz social e para o normal funcionamento de nossas instituições. Tal projeto fará o país chegar a 2018 maduro para fazer a escolha do futuro presidente do país num ambiente de normalidade política e econômica. Mas a crença desse projeto não pode levar ao autoengano, à cegueira, a virar as costas para a verdade. Não pode levar ao desrespeito a princípios morais e éticos. Esses diálogos expõem com clareza cristalina o significado do encontro clandestino do presidente Michel Temer com o empresário Joesley Batista. Ao abrir as portas de sua casa ao empresário, o presidente abriu também as portas para a sua derrocada e tornou verossímeis as delações da Odebrecht divulgadas recentemente e as de Joesley, que vieram agora a público. Nenhum cidadão, cônscio das obrigações da cidadania, pode deixar de reconhecer que o presidente Michel Temer perdeu as condições morais, éticas, políticas e administrativas para continuar governando o Brasil. Aos que pensam que o fim deste governo provocará mais uma vez o atraso da tão esperada estabilidade
do tão almejado crescimento econômico e da tão sonhada paz social. Mas é justamente o contrário. A realidade não é aquilo que sonhamos, mas aquilo que vivemos. Fingir que o escândalo não passa de uma inocente conversa entre amigos, ilude-se achando que é melhor tapar o nariz e ver as reformas logo aprovadas e tomar o caminho hipócrita de que nada tão fora de rotina aconteceu. Não é uma opção. Fazer isso, além de contribuir para a perpetuação de práticas que têm sido a desgraça do nosso país, não apressará o projeto de reformas de que o Brasil necessita desesperadamente. Será isso assim a razão para que ele seja mais uma vez postergado? Só um governo com condições morais e éticas podem levá-lo adiante. Quanto mais rapidamente esse novo governo estiver instalado de acordo com o que determina a Constituição, tanto melhor. A renúncia é uma decisão unilateral do presidente. Se desejar, não o que é melhor para si, mas para o país, esta acabará sendo decisão que Michel Temer tomará. Mais dias ou menos dias. E o que os cidadãos de bem esperam dele, se não fizer, arrastará o Brasil a uma crise política ainda mais profunda que ninguém se engane. Chegará, contudo, ao mesmo resultado, seja pelo impeachment, pela denúncia acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. O caminho pela frente não será fácil. Mas se há um consolo é que a Constituição Cidadã de 1888 tem o roteiro para percorrê-lo. O Brasil deve se manter integralmente fiel a ela e sem inovações ou atalhos e enfrentar a realidade sem ilusões vãs. E, passo a passo, chegar ao futuro do bem-estar de toda a nação brasileira. Portanto, senhor presidente, eu lhe ordeno, renuncie. Vá cuidar da sua bela esposa e dos seus filhos antes que o outro tome este seu lugar. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capoeira.